Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. E esse vídeo aqui é uma 19ª aula de um curso de estatística aplicada ao Jamove, tá? Nessa parte do curso, eu vou começar a falar um pouco sobre análise e estatísticas de correlação, ok? E aí, para poder facilitar os próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal, eu decidi fazer esse vídeo aqui ensinando vocês como interpretar uma análise de correlação, certo? Então, quando vocês tiverem dúvidas, né, nos próximos vídeos, vocês podem revisitar esse vídeo aqui para vocês poderem entender alguns conceitos básicos ali em relação ao output, né, em relação ao resultado de uma análise de correlação, certo? Lembrando também que eu já fiz um vídeo, né, sobre pesquisas correlacionais. Então esse vídeo ele foi um vídeo que eu fiz dentro da playlist de psicologia social, no qual eu dou exemplos em relação a como que algumas pesquisas, principalmente dentro da área da psicologia, né, podem utilizar de métodos correlacionais, né? Mas lembrando que o nosso curso é de estatística, então a gente vai ensinar em relação a como que a gente analisa os estudos correlacionais, ou melhor, os dados correlacionais para nossas pesquisas, ok? Então, né, voltando em relação ao que é o conceito de correlação. Correlação é uma medida estatística, né, que avalia a força e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas, ok? E aí, dentro da correlação, a gente tem uma divisão, né, que eu já falei para vocês em relação a quando a gente falou sobre análise de normalidade, tá? Também vou deixar o card do vídeo aparecendo aqui para vocês. Então, um vídeo importante para a gente poder ver os próximos vídeos, que é a separação entre análises paramétricas e análises não paramétricas, tá? Então, dentro das análises de correlação, né, que são análises que atendem pressupostos de parametricidade, né, análises paramétricas, a gente tem a correlação de Pearson, né, que vai dar o nosso coeficiente de Pearson, ok? Enquanto, né, análises não paramétricas, a gente tem duas opções, que é a análise de correlação de Spearman, né, com o seu coeficiente de Spearman, e a Kendall-Taubes, né. E aí, né, a Spearman, ela é o equivalente não paramétrico do Pearson, tá. Enquanto a Kendall-Taubes, ela é mais utilizada em contextos bastante específicos, né, como por exemplo quando a gente tem amostras muito pequenas, ok. Quando a gente tem dados que são espelhados, ou seja, os participantes eles respondem os mesmos valores de forma muito repetida dentro da amostra, tá. E alguns outros pressupostos que eu vou falar quando eu vou fazer um vídeo especificamente sobre Kendall-Taubes. Então a ideia, né, é que nos próximos vídeos eu fale sobre cada uma dessas análises especificamente e dando exemplos para vocês sobre quando a gente vai usar cada uma delas, ok? Então a gente vai ter basicamente 3 vídeos diferentes somente sobre, análise de correlação, né, Pearson, Spearman e Kendall-Taubes, tá bom? Além disso, né, a gente também tem a opção dentro do Jamove de fazer uma correlação parcial ou correlação semi-parcial. Também pretendo fazer um vídeo especificamente ensinando para vocês como é que a gente consegue fazer esse tipo de correlação. E para poder finalizar, né, essa parte, esse módulo de análises correlacionais, né, eu gostaria de falar para vocês em relação ao coeficiente de determinação, tá? Que é uma medida que ela é uma medida complementar, né, à análise de correlação, ou seja, ela vai dar mais robustez em relação à sua descrição dos seus resultados e à sua capacidade de interpretação desses resultados, e também ele já dá um início ali pra gente em relação à análise de regressão, certo? Então, a gente já meio que já faz uma conexão, né, inicial em relação a métodos correlacionais com métodos de regressão também, ok? Então a ideia é que nos próximos vídeos a gente trabalhe esses temas aqui, certo? E aí eu vou fazer um vídeo especificamente para cada um desses temas, ok? Então, como interpretar uma análise de correlação, tá? A análise de correlação, né, ela vai dar um output pra gente que vai ser um coeficiente, tá? Coeficiente vai ser um valor numérico. Esse valor numérico da análise de correlação, ele varia entre -1 e 1 positivo, ok? Então, né, o que a gente tem de output, né, principal da análise de correlação é esse coeficiente de correlação que vai variar entre -1 e 1, certo? E aí, né, quando os valores eles estão em cima do zero, ou seja, os valores eles assumem valor zero, né, a gente diz que existe uma correlação nula ou uma correlação existente entre as variáveis, tá? Enquanto, se os valores eles assumirem, né, valores positivos, né, próximos do um, né, a gente diz que essas correlações elas são fortes e quando esses valores eles assumem valores negativos mais próximos do um, né, ou em cima do um, a gente também diz que essas correlações elas são fortes, ok? Além disso, né, quando a gente tem correlações que assumem valores negativos, né, a gente chama essa correlação de uma correlação negativa. Também vocês podem encontrar, né, o pessoal falando sobre correlação inversa, ok? E quando os valores eles são positivos, a gente tem uma correlação positiva. Qual é a diferença entre elas, tá? Lembre-se que a correlação, ela é uma análise que ela não só mostra se as variáveis elas estão correlacionadas entre si, mas também a direção dessa correlação. E esses valores positivos e negativos, eles mostram justamente em relação a essa direção pra gente, tá bom? Então a gente consegue representar essa direção de forma gráfica.
né. Então vocês conseguem olhar para mim aqui, né, nesse gráfico, que a gente tem o eixo Y, que vai representar uma das variáveis que está sendo correlacionada, e o eixo X, que estava representando a segunda variável que está sendo correlacionada, né. A gente tem um padrão dos dados aqui, né, que mostra pra gente que, enquanto uma variável ela está aumentando, a outra variável ela está diminuindo, certo? Isso pode ser representado por meio de uma linha, né, que é uma linha que ela vai traçar um valor médio entre esses pontos aqui, tá? E essa linha ela mostra pra gente a direção da relação entre essas variáveis, por meio da sua angulação, né, em relação a como que ela corta esses dados, ok? Então essa linha ela mostra pra gente que é o seguinte, né, quanto maiores os valores aqui do eixo Y, que a gente consegue observar nesses dados que estão aqui, certo? Que estão mais no topo aqui do eixo Y, né? Menor é é o valor da variável X, tá? Porém, quanto maior, né, é o valor da variável X, menor é o valor da variável Y, tá? Isso é o que a gente chama de correlação negativa, que é basicamente quando a gente tem dados que eles são invertidos, né? Então, enquanto uma variável sobe, a outra variável desce, ok? Por outro lado, a gente tem a correlação positiva que ela mostra o efeito contrário desse tipo de relação, tá? É o seguinte, enquanto a variável y sobe, a variável x também sobe, tá? Então, se a gente traçar uma linha, a gente vai ter esse padrão de dados aqui, tá? Então, enquanto os valores eles estão subindo, né? Então, aqui tem um valor que ele está baixo, né? Então, o valor da variável x também está baixo. Aqui a gente tem um valor que está médio no eixo y, então o valor do variável x também vai ser médio. Aqui a gente tem um valor alto da variável y, aqui também a gente vai ter um valor alto na variável x, tá? Então, os valores eles sobem de forma simétrica, né? E aí a gente chama esse tipo de correlação positiva. Enquanto quando a gente tem valores, né, com coeficiente igual a zero, né, a gente diz que a gente não tem correlação, porque a gente não consegue traçar de uma forma angulada aqui essa linha, né? Então essa linha geralmente ela tende a seguir uma posição mais horizontal, tá? Enquanto essa linha ela vai mudando a sua orientação, né, o seu ângulo aqui, né? Quanto mais essa linha estiver angulada, digamos assim, maior vai ser esses valores aqui entre -1 e 1, tá? Ou seja, mais forte vai ser a correlação, ok? Que pode ser tanto negativa quanto positiva, certo? Além disso, né, a gente tem formas de interpretar em relação à magnitude dessa correlação. Então a gente pega esses valores entre 0 e 1, né, positivo, ou entre 0 e -1, e a gente meio que faz recortes, né, de pequenos intervalos, no qual a gente pode classificar qualitativamente em relação à magnitude dessa correlação. Então, por exemplo, se a gente pega um intervalo de um valor, né, de um coeficiente de correlação que é entre 0 e 0,19, né, a gente geralmente diz que essa correlação ela é muito fraca, tá? Lembrando que eu vou deixar as referências do que eu estou me baseando aqui na descrição do vídeo, ok? Se a gente pega um outro intervalo, que é uma correlação, né, que assumiu valores que estão entre 0,20 e 0,39, a gente diz que essa correlação ela é fraca, tá? Então saiu de muito fraca, ok? Para uma correlação fraca, certo? Então fraca a gente está assumindo qualitativamente que existe uma correlação, mas ela é não muito significativa, ela não é muito forte, certo? Se a gente pegar um outro intervalo, que é o intervalo entre 0,40 e 0,69, a gente já pode dizer que essa correlação ela é moderada, né? Então as variáveis elas têm uma relação moderada entre si, tá? Se a gente aumenta esse valor, né, para o intervalo entre 0,70 e 0,89, a gente já pode começar a assumir que essa é uma correlação forte. E se a gente pegar uma variável, né, um coeficiente de correlação entre 0,90 e 1, né, que seria o valor máximo aqui desse coeficiente de correlação, a gente pode dizer que existe uma correlação muito forte, certo? Então a gente tem uma gradação, né, entre os valores entre 0 e os valores 1, né, seja positivo ou negativo, e a gente vai conseguir estimar uma magnitude dessa correlação, que vai variar entre muito fraca até uma correlação muito forte, certo? Isso também vale aqui para os valores negativos, tá? Então, os intervalos aqui eles seguem o mesmo, porém, só mudando o valor aqui do positivo e do negativo, certo? Não só isso também, né, como a análise de correlação, e a gente vai ver isso no software do Jamovi, ele também vai dar um teste de hipóteses para a gente, né, no qual ele vai retornar com um valor de P, tá? O valor de P, basicamente, ele vai dizer o seguinte, que se a gente tiver um valor de P que ele é maior ou igual a 0,05, a gente está assumindo que o valor do nosso coeficiente aqui ele não é significativo, certo? Ou seja, significa que existe uma probabilidade de que a nossa correlação, ela seja uma correlação não significativa, ou que o nosso coeficiente ele não seja diferente de zero, tá? Enquanto quando a gente tem correlações com coeficientes acima de zero, né, nosso valor de P, né, do nosso teste de hipótese, ele vai dizer que existe alguma correlação, certo? Ou seja, que existe uma diferença da correlação entre os nossos dados de uma correlação nula, ok?
Então a gente consegue ver isso quando o valor de P ele assume valores que são menores do que 0,05, certo? Embora o valor de P ele não seja uma fonte de informação muito boa aqui no teste de correlação, justamente porque ele mostra isso, né? Existe correlação ou não existe correlação, mas isso também é exemplificado aqui quando a gente olha o coeficiente, né? Se o coeficiente ele é acima de zero, significa que existe uma correlação, embora uma correlação de magnitude muito fraca, e essa correlação ela pode assumir até valores muito fortes, tá bom? Eu volto a falar sobre isso, né, nos próximos vídeos, certo? E por fim, né, a gente também tem, né, muito comum dentro das pesquisas correlacionais, a indicação do intervalo de confiança, tá? Intervalo de confiança, ele nada mais é do que um valor que indica uma faixa, né, de valores que são plausíveis, ou seja, são probabilísticos para uma correlação verdadeira dentro de uma população, tá? Com base na sua amostra, ok? Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise de correlação, né, ou melhor, quase sempre quando a gente vai fazer uma análise de correlação, geralmente a gente tá trabalhando com estudos amostrais, no qual eu vou dentro de uma população, pego uma amostra representativa, extraio os valores da minha métrica das minhas 2 variáveis e faço uma correlação entre elas, ok? Esse valor, né, dessas 2 variáveis, ele vai estar limitado para dentro daquela amostra. Quando a gente faz um cálculo de intervalo de confiança, que ele vem acompanhado de um determinado valor, né, do que você quer assumir como confiança, né, por exemplo, 90%, 95%, 99%, né, você está dizendo o seguinte, que se eu repetir essa pesquisa, né, com várias amostras dentro dessa mesma população, né, qual é a variabilidade dos resultados que eu vou encontrar, certo? Porque aquele resultado que eu encontrei na minha amostra, ele diz sobre a minha amostra, né? Mas pode ser que se eu pegar uma outra amostra em um outro momento, né, ou de uma outra região, eu possa ter uma alteração nesse valor desse coeficiente de correlação, tá? E o intervalo de confiança, ele vai estimar, por meio de uma probabilidade, né, qual é a probabilidade de eu assumir valores que são ou inferiores ou superiores do que eu encontrei, ok? Então ele é uma medida de variabilidade aqui dentro da correlação para a gente, que ele é muito interessante, tá? Vamos assumir um exemplo, né, que eu fiz uma coleta de dados e eu encontrei um coeficiente de correlação de 0,25, tá? Então o valor do meu R foi de 0,25, ok? R significa coeficiente de correlação, tá? Esse valor de 0,25, eu fui lá e extraí o meu intervalo de confiança, né? Que ele me mostrou, né, por meio de uma estimativa de um intervalo de confiança de 95%, que se eu for fazer essa mesma pesquisa dentro da população, né, eu posso encontrar valores que vão variar entre menos 0,56, né, que seriam valores que estariam mais ou menos aqui, é um pouco acima da metade da linha, e valores que estão entre 0,14, né, ou seja, valores positivos que estariam mais ou menos aqui, no início do coeficiente mais positivo, certo? Esse intervalo de confiança, ele diz pra gente o seguinte, tá? Significa que a gente pode assumir com 95% de confiança que a correlação, né, que o nosso coeficiente de correlação para a população real, né, ela está entre menos 0,56 e 0,14, ok? Um ponto muito interessante aqui é o seguinte, tá? Que essa correlação aqui, né, ela poderia ter dado significativa, certo? Eu poderia ter encontrado um valor aqui, que ele é menor do que 0,05, ok? Mas o intervalo de confiança ele está me dizendo que se eu repetir essa pesquisa aqui, existe uma possibilidade, né, de eu encontrar valores que estão com valores zero, ou seja, que a minha correlação ela é nula, né, e isso é um indicativo para mim de que a minha correlação ela não tem um resultado confiável, né, que eu posso estar encontrando simplesmente um valor de 0,25 que é ao acaso, né, e que talvez o valor real da minha correlação entre aquelas 2 variáveis seja um valor nulo ou um valor inclusive positivo, inclusive mudaria a direção, né, da relação entre as minhas 2 variáveis, né, poderia se transformar em uma relação positiva, de uma correlação positiva, tá. Então, esse intervalo de confiança acaba sendo uma medida muito importante, né, quando a gente faz, análise de correlação, justamente porque ele pode demonstrar que o que você está encontrando, né, de uma correlação fraca aqui, de 0,25, na verdade é uma correlação a acaso, né, que esses resultados aqui, eles não representam, de fato, aquela amostra ou aquela população que você está coletando, ok? Vamos pensar em um outro exemplo aqui. Digamos que eu fiz uma outra coleta, né, e aí eu encontrei um coeficiente de 0,70, ok? Que é uma correlação de moderada a forte, certo? E aí, como meu intervalo de confiança, né, eu posso dizer o seguinte, então esse intervalo de confiança que ele variou entre 0,36 e 0,98, né, que indicaria que a minha correlação ela é muito forte, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia dizer, né, eu poderia assumir com 95% de confiança que o meu coeficiente de correlação para essa população real, ele pode ser encontrado entre 0,36 e 0,98, certo?
E aí, como esse intervalo de confiança aqui, ele não ultrapassou o zero, significa que eu posso dizer, né, com um pouco maior de confiabilidade, de que existe uma correlação positiva entre as minhas variáveis, né? E que essa correlação positiva, mesmo que eu tenha um intervalo de erro aqui bastante grande, né, entre 0,96 e 0,36 e 0,98, né, ainda assim existe uma relação, que ela vai variar aqui entre uma relação fraca até uma relação muito forte entre minhas variáveis, e essa correlação ela é positiva, o que é diferente disso aqui, né, que mostra que eu posso inclusive encontrar correlações que são nulas, né, o que diminui a minha capacidade de confiança em relação aos meus dados, certo? Gente, é basicamente isso aqui, tá? Opa, acabei saindo da apresentação aqui. Gente, então é basicamente isso aqui por enquanto, tá? Então nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês como que a gente extrai esses coeficientes de correlação lá no Jamovi e como que a gente consegue ir interpretando eles a partir dos nossos dados, certo? Então, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Até mais.